Pode se assentar. Pode se assentar. Muito prazer, queridos. Bom estar aqui com os irmãos. Espero que nessa manhã possamos, no estudo da sua palavra, compreender melhor os caminhos do Senhor e entender um pouco mais sobre a igreja de Jesus. Para que existe a igreja? Você já fez essa pergunta alguma vez? Para que existe? Ou até uma boa pergunta para você: por que você veio aqui hoje? Por que você frequenta um lugar que chamamos de igreja? Igreja não é o lugar, nós chamamos, mas não é. Igreja é gente, igreja é povo, igreja é comunhão do povo de Deus. Aqui é o local de reunião da igreja. Mas, para que existe isso? Quando Jesus edificou a sua igreja e fundou a sua igreja, não é? Na verdade, ela foi fundada pelo Espírito Santo, ali em Atos 2. Qual era a intenção de Deus? Por que existe esse povo? Por que a gente se reúne? É importante a gente fazer todas essas perguntas o tempo todo. Eu me pergunto o tempo todo: por que eu tenho que pregar todo domingo? Mesmo que eu conclua que eu tenho que pregar todo domingo. Mas é importante você perguntar: por que você faz o que você faz? Por que a gente canta? Por que a gente tem grupo de música, de dança? Por que nós temos luzes? Por que nós temos o local de reunião? Por quê? É importante perguntar tudo isso para saber o que é essencial e o que é supérfluo como igreja. Eu estou sabendo que vocês estão estudando o livro de Atos. Foi me passado aqui Atos capítulo 13 para ensinar com os irmãos. Então, se os irmãos me permitam, eu vou fazer isso aqui praticamente vocês vão perceber que são dois momentos. Primeiro momento, bem de estudo bíblico. Aliás, uma boa pergunta: algum de vocês já frequentou algo que se chamava Escola Bíblica Dominical? Isso significa que você é um dinossauro da fé já, não é? Ok. Pessoal do tempo Jurássico e Triássico da igreja, eu também. Eu fui criado na igreja com isso. Então, o nosso primeiro momento vai ser de escola dominical. Nós vamos estudar o texto em si e compreender melhor o texto, principalmente os locais aqui, que é muito citado. E depois eu quero tirar algumas pequenas lições aqui com os irmãos, de modo que seja prático e aplicável aqui para nós. Ainda me apresentando, eu sou Anésio, casado com a Magda. Vamos para 35 anos de casados. Muito bom isso, é muito bom, porque eu sou apaixonado até hoje, é tão bom. Nosso relacionamento tem sido muito gostoso. E sou pastor na Carisma. Carisma tem 30 anos, ali em Osasco. Se você nunca foi lá e um dia estiver livre, fora dos horários aqui de reuniões da sua igreja, estiver passando por lá, passa lá com a gente. Vem ter um tempo de culto lá conosco também. É um tempo muito gostoso que estamos vivendo ali como igreja. No tema de hoje, eu coloquei quando a igreja ouve o Espírito, porque é assim que começa o primeiro texto que vamos ler em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, eu leio do versículo 1 ao versículo 3, e o texto diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Nós temos aqui uma igreja que se tornou uma das igrejas mais proeminentes e fortes no primeiro século. A cidade de Antioquia, ela era a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo apenas para Roma, Alexandria e então Antioquia. Na Bíblia nós chamamos de Antioquia da Síria. Hoje Antioquia fica na Turquia, devido a guerras. Na verdade é uma questão recente do século passado, quando
dominado pela Itália, inclusive logo após a Primeira Guerra. A Turquia invadiu aquela região e até hoje faz parte da Turquia. Nos tempos da Bíblia Sagrada, nos tempos do Novo Testamento, essa igreja ela surge num certo momento de um passo diferente. Ela era uma igreja diferente. Por que razão? A razão é que Jesus pregou na Judéia e Galileia, ou seja, para judeus. Os discípulos de Jesus, que você conhece, Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, o outro Tiago, Filipe e Bartolomeu, eram todos judeus. Jesus, quando mandou os discípulos pregarem, ele falou: não vão para as outras cidades, pregue às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque eles eram judeus, conseguiriam melhor atingir judeus. Então a igreja, quando surge em Jerusalém, é uma igreja de judeus, tanto que eles continuavam com alguns costumes dos judeus. Atos 3, por exemplo, você vê Pedro e João subindo ao templo na hora da oração. Que hora da oração é essa? Não era da igreja, era uma hora da oração que os judeus faziam naquele horário, após os sacrifícios. Então é uma espécie de uma denominação dentro do judaísmo. Ele era assim que a igreja se via no princípio. Mas aí surge uma coisa. Acontece que a igreja, após aquele momento do Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja ali, e eles começam a falar em línguas, e a linguagem que eles falavam era completamente compreensível às pessoas que lá compareceram. E os discípulos falando dessa maneira impressionou quem vinha de outras partes do mundo, porque estava acontecendo uma festa ali em Jerusalém chamada Pentecostes, e pessoas que eram de todas as partes do mundo, judeus ou prosélitos, que é prosélito, não nasceu judeu, mas se tornou judeu. Ele não é por natureza, mas por religião. Então ele ia até Jerusalém oferecer ali uma oferta ao Senhor no dia de Pentecostes. Eles ouvem pregações, maravilhas de Deus sendo faladas na própria língua de onde ele veio. E eles, impressionados com isso, se abrem. Pedro prega para ele, e naquele dia se convertem quase 3.000 pessoas. A igreja começa a conviver ali em Jerusalém. Os próprios irmãos ali de Jerusalém e redondezas começam a vender suas propriedades e bens, não as que eles moravam, porque se eles se reuniam de casa em casa, como é que eles iriam viver se eles tivessem vendido? Então eles vendiam suas propriedades extras. Para quê? Para que, juntando aqueles valores, eles pudessem dar suporte, sustento para essas pessoas que vieram de lá de longe, tivessem ali o que comer e se manter, porque eles eram viajantes. E então, para que eles fossem discipulados e fundamentados. E ali a igreja se multiplica e cresce, o número depois cresce para quase 5.000, e assim vai crescendo rapidamente aquele grupo de pessoas. Finalmente veio uma perseguição sobre essas pessoas. Na verdade, a perseguição veio exclusivamente sobre os judeus de fala grega. Não os judeus que falavam aramaico, que era a gente fala hebraico, mas ali é aramaico. O aramaico, que era a língua que Jesus falou, era a língua que eles falavam naquela região. Mas os judeus de fala grega, esses sim estavam sendo perseguidos, ou os cristãos de fala grega. E aí você vê que eles se espalharam. Por exemplo, você vê um cristão de fala grega sendo morto, apedrejado, que é Estevão. Saulo era um que consentia na morte de Estevão. Aí eu já estou em Atos 8. Em Atos 9 aparece que esse mesmo Saulo que fazia a perseguição se converte. Ele se converte, sai pregando, prega lá em Jerusalém, causa problemas lá em Jerusalém, e os discípulos o mandam para Tarso. E ele fica lá em Tarso e some do mapa por um tempo. Muito bem. Alguns irmãos que eram de Chipre, de Cirene, começaram a pregar o evangelho também a pessoas que não eram judeus. Por isso que quem não era judeu era chamado de grego, ainda que fosse isso lá na Síria, não é? E eles lá na Síria, em Antioquia, pregaram e essas pessoas se converteram. Aí, essas notícias chegam na igreja de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém faz o seguinte: envia para lá Barnabé,
porque Barnabé era o quê? Cipriota, ou seja, certamente era amigo ou conhecido desses irmãos que lá pregaram. E Barnabé é enviado para lá para ver o que estava acontecendo naquela igreja. Quando ele chega naquela igreja, ali eu já estou em Atos 11, é o momento em que Barnabé vê a graça de Deus, se alegra com aquilo que estava acontecendo, fica ali com a igreja um tempo, mas então Barnabé se dirige a Tarso, e eu quero ler aqui Atos 11, 25 e 26, que diz: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Você vê aqui uma igreja que se tornou referência. Até hoje nós nos chamamos de cristãos, e esse apelido foi dado pelos não cristãos ao povo que era da igreja em Antioquia. Essa igreja que teve como Barnabé e Saulo seus principais líderes, que ali por um ano inteiro pregava todos os dias ali para eles, fundamentando-os na vontade do Senhor e na palavra do Senhor, edificou a igreja naquele lugar. Vamos falar um pouquinho de Antioquia da Síria. Hoje nós sabemos que ele é Turquia, mas assim era nos tempos bíblicos, Antioquia da Síria. Eu tenho aqui alguns mapas, já está aqui atrás de mim. Muito bem, esse é um mapa mundi dos dias de hoje. Só para nós termos uma ideia, né? Para termos referência, se você quer referência, Israel está aqui embaixo, ali Alexandria, um pouquinho para baixo aqui está Cairo, onde você tem aquelas grandes pirâmides. Então, subindo, você tem ali o Líbano, Síria. Antioquia naquele tempo pertencia à Síria, hoje ela pertence à Turquia. Então nós vamos aqui ver a viagem que Paulo vai fazer. Nessa primeira viagem que Paulo e Barnabé, que Deus chegou ali para eles e falou: me separem, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Eles vão sair dali, vão até Chipre, dali eles vão evangelizar toda aquela região, que não é o nosso assunto de hoje. Nós vamos parar nesse evangelismo de Paulo em Chipre, que está em Atos 13. Só para conhecer um pouquinho mais a cidade de Antioquia, eu acredito que eu tenho aqui algumas fotos da cidade, eu vou explicando cada uma delas. Como você vê, Antioquia, ela é uma cidade plana, e só que ao redor dela tem montanhas altíssimas. Nessas montanhas dá para você notar que tem alguns buracos aqui nessas montanhas, como se fossem cavernas nessas montanhas. Isso se refere ao seguinte: Antioquia, a igreja em Antioquia foi a maior igreja cristã por longos anos, principalmente numa época da Idade Média, no início da Idade Média, onde muitos cristãos ali acabavam se refugiando nesses lugares como ermitãos, como para buscar a Deus, para se isolar do mundo, e também na época que começou a igreja a ser perseguida, eles usavam esse lugar. Eu tenho uma outra fotografia, aqui está, onde você consegue ver um pouquinho disso. Para você ver essa cidade, até hoje ela é toda de pedra, uma boa parte dela. Eu tenho uma outra figura, por favor. Então você vê as grandes construções aqui, elas feitas de pedra, essas construções são antigas. As ruas aqui, elas são muito estreitas, e em razão do tempo em que ela foi construída. Agora, resta pouca coisa hoje da Antioquia daquele tempo. Isso por quê? Primeiro tivemos terremoto lá no lugar, o que praticamente destruiu a cidade. Depois uma guerra, perto do ano 500, quando o Império Parta, né, que seria, a gente chama de Pérsia, mas naquele tempo já se chamava de Império Parta, né? Na Bíblia chama os partos, medos, né? Que ficava a leste do Império Romano, guerreando contra o Império Romano, tomou conta e conquistou essa cidade. Portanto, eles destruíram tudo aquilo que lembrava Roma, como colunas e formas de construções romanas, o que descaracterizou completamente a cidade. Temos pouca coisa arqueológica hoje da cidade. Próxima, por favor. A cidade hoje é essa que você está vendo, uma cidade cosmopolitana, com um design de prédios que lembra a Turquia, porque hoje ela é totalmente turca, é assim que vai. Temos ali uma igreja que ainda é da Idade Média, essa igreja ortodoxa síria. Nós aqui no Brasil conhecemos a igreja católica, apenas a católica romana,
Mas existe a católica russa, a católica armênia, tem a ortodoxa síria, ortodoxa grega, ortodoxa ucraniana. Nós temos vários outros viés de cristianismo no mundo, que não só esse que a gente conhece aqui no Ocidente. E essa é uma igreja que resta daquele tempo, feita na pedra. Eles têm uma tradição lá deles. Eles dizem, por isso que eu coloquei essa fotografia, na tradição deles, eles dizem que aqui foi o lugar onde Pedro e Paulo se reuniam com a igreja. É um pouquinho duvidoso isso, porque eles se reuniam em casas e não em templos, não é? Mas se aqui era a casa onde eles se reuniram ou não, tradição ou não, Pedro e Paulo de fato estiveram lá, em Antioquia. Inclusive um lugar onde os dois brigaram, não é? Você vê isso na carta aos Gálatas. Mas eles estando lá reunidos, o Espírito Santo disse para eles, em oração, em jejum, buscando a Deus: me separe os melhores que vocês têm, Barnabé e Saulo, os mais experientes. Eu, na verdade, usei esse tempo aqui para treiná-los. Eu vou enviar para uma obra, vou mostrar uma obra que eu vou fazer na vida deles. E graças a Deus pela obra de Paulo e Barnabé, porque se nós estamos aqui hoje é porque o Evangelho se expandiu o mundo inteiro e chegou até nós. E Paulo foi um dos grandes responsáveis por isso. Versículo 4, Atos 13, versículo 4. Eu, no meu erro, eu coloquei 14, está aqui na tela. Você pode colocar para mim, por favor? Ou está 4 já? Próximo texto. Enviados pelo Espírito Santo, versículo 4 diz assim: desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, versículo 4 e 5. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e João estava com eles como auxiliar. Mais uma vez eu quero aqui mostrar para vocês um pouquinho de mapa. Usando os mapas de hoje, coloca o próximo mapa para mim, por gentileza. Usando os mapas de hoje, outro, mais adiante, os seguintes, por favor. Próximos. Isso. Usando mapas de hoje, você vê que eles desceram de Antioquia até Seleucia, e ali era uma cidade portuária. Se nós pegarmos no mapa de hoje, eu fiz questão de ver pelo Google quanto tempo de caminhada eles levariam. 7 horas e 59 minutos, talvez, nos dias de hoje, com as estradas de hoje, se fosse a pé. Naquele tempo, talvez isso fosse feito a cavalo, mas se foi feito a pé, pelo menos um dia de viagem certeiro, eles já fizeram só para chegar até o porto. Para você ter uma ideia de como era Seleucia, põe próximo, por gentileza. Seleucia, aqui é uma vista de um dos mosteiros que tem ali hoje, e dá para você ter uma ideia, isso que está avistando lá embaixo era onde era antes a Seleucia dos tempos bíblicos. Realmente são lugares muito lindos. Nós temos aqui uma ruína de um mosteiro São Simeão da Montanha Admirável, é assim que eles chamam, mas dá para ter uma ideia do cristianismo medieval, que era muito forte naquele tempo, nessa mesma região. Hoje, um contraste, pode colocar a próxima fotografia, você vai ver um contraste que nesse lugar onde tem uma ruína, você tem também um parque eólico. Então é o moderno com o antigo se misturando dentro daquele espaço. Então, é aqui que eu coloquei o texto, por isso que os irmãos ali, desculpa irmãos, eu acabei adiantando demais. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram de Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e João estava com eles como auxiliar. No capítulo 13, no versículo 6, diz assim que eles, havendo atravessado toda a ilha até Pafos. Só para mostrar mais um pouquinho dos mapas, e aí eu começo ensinando aqui com os irmãos. Vamos para os próximos mapas, esse daí, por favor. Quando eles chegaram naquela pequena ilha, pequena não, era uma grande ilha, que é Chipre, desceram nesse lugar, aqui hoje chama-se Baía de Famagusta, mas aqui era Salamina antigamente, e eu fiz questão de puxar nos mapas de hoje os caminhos que eles poderiam fazer. Se fosse pelo norte, seria 190 quilômetros ou 175 quilômetros aqui pelo sul. Se nós pegarmos a média desses dois aqui,
É como se você saísse daqui e fosse a pé até Águas de Lindóia, mais ou menos. Então foi tudo isso que eles atravessaram por dentro, né, de Chipre. Barnabé era dessa região e conhecia bem. Certamente fizeram várias pousadas, vários dias, né, aqui diz 40 horas ou 44 horas andando. Certamente foram várias pousadas e talvez até abrindo barracas e dormindo no caminho. Alguns chegam a dizer que é por isso que quando eles saíram daqui e viajaram ali para o sul da Turquia, João Marcos sai e não caminha mais com eles. Tem duas razões para isso. João Marcos pode ter parado de andar com eles. Primeiro, pode ser por uma questão social. O que é isso? João Marcos era riquinho, porque o Pentecostes acontece na casa dele. E você nota, eu falo, mas de onde você tirou que ele é rico? Bom, eles moravam no centro de Jerusalém, de frente com o templo, porque eles desceram ali e foram para o templo pregar. Então, uma casa naquele lugar certamente seria uma casa muito cara. Segundo, tinha 120 pessoas reunidas na parte de cima da casa. Aquilo que nós chamamos de cenáculo é aquilo que nós hoje chamaria de espaço da churrasqueira, sabe? Em cima da casa. Então, imagina, para caber 120 pessoas reunidas confortavelmente naquele lugar. Era uma baita casa. Essa era a casa de João Marcos, que era filho da irmã de Barnabé. Ele era sobrinho, algumas versões traz primo, mas sobrinho de Barnabé. E João Marcos não aguentou isso aqui tudo, porque ele deve ter dormido no relento, pegado chuva, problema de cobra. Aqui é mata, até hoje é mata, imagina naquele tempo como não era. Deve ter onça, deve ter tanta coisa. Então, essa situação toda talvez fez João Marcos desistir da viagem. O segundo motivo pode ter sido outro. Porque chegando aqui em Pafos, eles evangelizam um homem chamado Sérgio Paulo. E na Bíblia Sagrada, toda vez que a pessoa se converte, ela é batizada. Ou seja, ela é integrada ao povo da aliança. O que significa que João Marcos, talvez, por estar ali tão próximo de Jerusalém, vindo de uma igreja que era bem judaica, tenha se chocado com essa doutrina de Paulo do evangelho para os gentios. Tanto que Paulo diz que chama João Marcos mais adiante de os da circuncisão. Eles ainda continuavam com algumas práticas judaicas. Mas Paulo e João Marcos se acertam no final da vida. Na última carta que Paulo escreve em vida, ele fala para Timóteo: me traz João Marcos, ele me é muito útil para o ministério. Apesar do problema que houve, se juntaram novamente depois. Eu acho que, eu coloquei outros mapas, mas eu posso dispensar os mapas. Coloque só as próximas figuras e eu vou encerrar essa parte de apresentação aqui. Eu mostrei ali, eu tenho acho que figuras de Salamina, é isso? Eu não sei se eu tenho aí com vocês. Isso, são ruínas da cidade de Salamina, ou seja, aquela primeira que você viu ali. Você vê que só sobram as colunas dessas cidades. O motivo, alguns até perguntam, mas por que toda vez que a gente vê ruína, a gente só vê coluna, não é? Simples, essa era a parte de concreto, a parte de cima era feita de madeira, o que simplesmente, com tantos terremotos que existem naquela região, guerras e que incendiavam, e a destruição com relação ao tempo, é por isso que você não tem muitos detalhes disso. Por exemplo, por que nós temos tantas questões arqueológicas que a gente encontra no Egito? O Egito tinha pouca madeira, muita pedra, por isso você tem as pirâmides e tantas outras construções que prevalecem até hoje. Por que nós não temos na Amazônia, já que nós tivemos muitos povos na Amazônia no passado? Porque aqui se usava madeira, e madeira corrói com o tempo, e você tem pouco marco histórico do que aconteceu. Aqui, por exemplo, todo lugar em que teve presença romana, você tem esses anfiteatros. O motivo era que os romanos, eles dominavam o lugar, não só pela força, porque o que os romanos faziam? Eles guerreavam, olha a estratégia deles, eles guerreavam com um baita exército, ao vencer, estabeleciam o exército lá onde eles venceram, construíam estradas para que rapidamente conseguissem reforços caso fosse necessário, estabeleciam o comércio, de modo que ia enfraquecendo a resistência daquele lugar e traziam melhorias públicas para aqueles lugares. Casas de banho, cisternas, esgoto, estradas e anfiteatros.
arte, corridas de bigas, de modo que o povo falava, está melhor agora com os romanos do que antes. A tática deles é dar pão e circo para o povo, que o povo não se revolta. E os governos até hoje utilizam essa mesma coisa para que o povo não se revolte, né? Mas vamos lá, deixando para lá essa questão, vamos seguir aqui. Só mostrando para vocês um pouquinho aqui do caminho de Salamina para Pafos. Eu tenho mais duas figuras, você pode colocar as duas próximas. É uma figura praiana, só para você ter uma ideia, a região de Pafos, como ela é linda, não é? Nós estamos aí na ilha de Chipre, são fotos modernas, fotos de hoje, mas é isso que Paulo viu naquele tempo. Temos aí agora o lugar. Quando eu estiver falando aqui, vocês têm ideia desses lugares. Até aí. Muito bem. Quando Paulo chega no começo, ali naquele mapa onde eu mostrei a ilha de Chipre, e ele desembarcou ali em Salamina, ele, ao chegar naquele lugar, em Chipre, ele procura uma comunidade judaica. A Bíblia diz que ele pregou em sinagogas, o que significa plural, ou seja, nós tínhamos uma forte presença judaica naquele lugar. E eles primeiro pregavam para os judeus, porque os judeus já conheciam as Escrituras, ficava muito mais fácil você edificar ou pregar o Evangelho para gente que já tinha base nas Escrituras, por exemplo. Dali em diante, ele segue para essa trajetória até chegar nesse lugar que nós vimos aqui, que é Chipre. Chipre era o lugar turístico religioso daquela região. Chipre, por exemplo, ela carregava o templo de Afrodite, chamada deusa do amor, porque segundo o misticismo deles, Afrodite havia nascido ali no panteão romano, ela é Vênus, né? No panteão grego ela é Afrodite. Portanto, Chipre era uma cidade bem religiosa e por isso cheia de algo que aqui eu vou explicar, chamado sincretismo. É importante nós entendermos o que é sincretismo, porque nós temos muito disso hoje em dia. Sincretismo é quando se misturam religiões, se misturam doutrinas ou costumes de religiões diferentes numa coisa só. E nós temos muito disso no nosso evangelicalismo brasileiro. Por exemplo, você vê no meio evangélico brasileiro, você vê o seguinte: você vê um cara vestindo um kippá, ou seja, alguma coisa do judaísmo medieval, não do judaísmo antigo do tempo de Jesus, mas do judaísmo medieval, com uma barba muito grande para parecer um profeta, isso do judaísmo bíblico, vendendo produtos como o pau da cruz de Cristo, uma lasca da cruz de Cristo, ou uma arca da aliança para você comprar e levar a aliança de Deus para a sua casa, ou seja, objetos investidos de poder, o que fala de religiões que não são cristãs, isso fala do misticismo de outras religiões. Eles dão para você o sal grosso abençoado para você jogar nos cantos da sua casa para expulsar maus espíritos, o que vem costumes das religiões afros, e se chamam de bispos, o que vem das tradições católicas, mas se chama de evangélico. Então essa mistureba toda, essa salada toda, isso chama-se sincretismo. Então, você vê isso claramente quando acontece algo aqui. Por exemplo, em Atos 13, versículo 7, conta que ele chegando lá, ele viu o procônsul Sérgio Paulo, e o procônsul, sendo um homem culto, ele mandou chamar Barnabé e Saulo, porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Eu vou fazer uma leitura aqui com vocês, em Atos 13, no versículo 6 em diante. Atos 13, de 6 em diante, diz assim: eles viajaram por toda a ilha, aquele mapa que você viu ali, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram, olha a bagunça, um judeu chamado Bar Jesus, já te explico por que esse nome dele,
que praticava magia e era falso profeta. Acabamos de encontrar um evangélico moderno ali. E ele era assessor, ou seja, envolvido com a política, do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, é o mesmo cara, o Bar Jesus lá. Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, alguns perguntam, por que Saulo e Paulo? Saulo é um nome aramaico, ou seja, derivado de Saul, da língua hebraica. Paulo é um nome que soa muito parecido, não é o mesmo nome, mas é o nome romano dele. Muitas pessoas tinham nomes assim, por exemplo, João Marcos. João é hebraico, Marcos é romano. Então muitos usavam esses dois nomes. Ele passa a ser conhecido agora como Paulo. Por quê? Porque ele foi falar com gente que não era mais de fala hebraica. O ministério dele todo foi para os gentios, por isso o nome Paulo era muito mais agradável nesse sentido. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Eu estou falando de um judeu, profeta, portanto, alguém que ensinava também entre aspas, palavras de Deus, mas que era envolvido com magia e artes ocultas, tudo isso ao mesmo tempo. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Note, ele falava dos caminhos do Senhor, mas desviava, pervertia. Meu irmão, assim como nem tudo que reluz é ouro, nem todo mundo que abre a Bíblia e ensina é de Deus. Abra os teus olhos. E hoje com a internet isso se tornou muito mais perigoso ainda. Vamos continuar. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Isso porque você vai ver mais adiante que eu vou te mostrar, dentro do próprio nome dele, é como se ele fosse um grande sábio, o homem que vê as coisas. O homem que vê as coisas, o sinal contra ele é que ele ficaria cego por um tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Nessa hora também, o homem viu o que aconteceu, ele falou: eu creio. Está parecendo uma vez, quando eu era muito novo, eu me tornei pastor aos 19 anos de idade. Eu tinha mais ou menos essa idade, 19, 20 anos, eu estava pregando, e eu fiz um apelo, e vieram várias pessoas à frente, mas dentre elas tinha 2 rapazes que vieram junto, e um caiu endemoniado. E, desculpa, eu ri aqui, não estou rindo do cara que está endemoniado, estou rindo da história que eu já conheço, né? Do final da história. O rapaz caiu endemoniado. E aí, eu peguei simplesmente, em vez de expulsar o demônio, eu mandei o demônio ficar quieto e virei para o rapaz. Eu falei, eu fiz apelo, vamos pregar o evangelho aqui, né? E eu falei, isso acontece com uma pessoa sem Jesus. Você recebe Jesus na sua vida? Todo mundo na hora, sim. É o caso aqui do procônsul, né? A hora que ele viu tudo aquilo, ele falou: eu aceito. Mas vamos lá. Certamente Barnabé deveria ter sido um homem muito influente. A Bíblia fala que ele era um homem muito rico, ele tinha muitas terras lá em Chipre, por exemplo, que ele vendeu, porque ele conseguiu uma audiência com o procônsul. O procônsul era simplesmente a mais alta autoridade romana numa localidade. Assim como o procônsul, Barnabé também deveria ser um homem muito culto, assim como Paulo também era um homem muito culto, que falava várias línguas, inclusive.
Estou apresentando os personagens aqui do texto. Esse homem que aparece aqui chamado Bar-Jesus. O nome, a expressão Bar significa filho de. Como o escocês usa Mac, né? McDonald's, Mac sei lá, é filho de. Ou como os suecos usam o som no final, Anderson, Anderson, é filho de. Não é? No holandês tem lá o Van der alguma coisa, Van der tal, é filho de, não é? Então é filho de, é isso. Jesus é uma palavra que na verdade é um nome grego correlato ao nome hebraico Josué. Então aqui Bar-Jesus significa filho de Josué ou Josué filho. Qual era o nome desse cara? Josué filho. Esse era o nome dele. Agora, ele usava um outro nome, Elimas. E Elimas, ou Elimas, é um nome árabe, vindo porque se tinha essa ideia que os povos do Oriente eram os sábios. Pode ver, por exemplo, nos magos que vêm do Oriente, a palavra magos, né, ali que vem até levar os presentes para Jesus, é a palavra sábios. Né? Então vieram os sábios do Oriente. Quando Ló, né, tem lá o seu problema, quem que vem os amigos dele? Os amigos deles que vieram do Oriente. Então tem essa ideia de que eles eram os grandes sábios. E essa ideia prevaleceu por muito tempo. Então ele usava um nome que não era o nome dele, é um nome fake, era um nome fantasia, era um apelido igual se cria na internet, um nome novo. Então ele usava o nome Elimas, que significa um homem sábio. Então, Elimas, o mágico, a gente poderia ler assim, porque mágico não é mágico como você imagina um Mr. M, não é isso. É um homem que fazia magias, coisas acontecendo. Poderia ser até que ele fazia truques para enganar o povo também. Mas a palavra soaria mais ou menos assim, Elimas, o fantástico, seria isso. É importante você saber disso, porque aqui eu estou falando de sinais de sincretismo. E se isso está registrado nas Escrituras Sagradas, é para o nosso ensino que isso está escrito. Lembraram o que significa sincretismo? Misturas de religião, misturas de ideias em torno da religião. Por 2 vezes, no livro de Atos dos Apóstolos, o sincretismo é combatido na igreja. E isso é registrado em Atos para quê? Para que a igreja fique alerta quanto a isso. E não é à toa que nós estamos estudando esse texto aqui hoje. A ideia de líderes poderosos, como nas religiões pagãs, ela é contrastada com o poder de Deus na vida de homens simples, como Paulo e Barnabé, que vieram em barraca, que deviam estar com roupas simples, devido a essa viagem longa toda que você viu aqui eu falando, e que esses homens que não chamam glória para si, é contrastado. Os líderes cristãos são pessoas simples. Os líderes dessas religiões pagãs, homens poderosos, que se sentem o máximo, que mudam até o nome, que usam títulos, não é? O fantástico, não é? Para ele ter alguma expressão maior e ter mais poder, vamos dizer assim. Esses líderes desses movimentos sincréticos, eles sempre apelam para os seus poderes sobrenaturais, para aumentar a confiabilidade das suas ações, inclusive usando, como eu disse aqui, títulos, né, e nomes que impressionam e impulsionam também esta sua fama. Por exemplo, vamos lá, o que impressiona mais? O nome do cara, eis aqui, desculpe se você chama Josué, eis aqui Josué filho, ou eis aqui Elimas, o fantástico. O que chama mais atenção? Não é? Então, você nota como a igreja hoje tem feito isso também. Mais adiante você vai ver que a igreja não usa essas questões de títulos e cargos e tudo mais. A igreja sempre foi simples. Porque qual a necessidade de usar títulos hoje antes do nome?
como você vê aqui sendo combatido nesse texto. Por exemplo, nos dias de hoje, o que é que chama mais atenção? É um nome aleatório, tá? Não tenho ninguém em mente quando eu estou falando isso. Por favor, estou inventando um nome bem simples aqui. João da Silva Sobrinho vai pregar. Ou apóstolo João da Silva. Não é? Entende que nós estamos indo pelo mesmo caminho? Sem contar, por exemplo, hoje em dia, quando nós usamos aquilo que nós chamamos de anglicismos. Anglo vem de inglês, né? Anglicismo. Quando nós pegamos outras culturas e sobrepujamos a nossa cultura brasileira. Por exemplo, por que está deixando de se chamar igreja e se chamando church? Por quê? A gente fala português, nossa língua é portuguesa. Eu imagino minha avó lendo lá, church. O que é church? Né? Por que a gente tem essa mania? Porque parece que é mais power, não é? Não parece isso? Of the kingdom, the power. Parece que é, entendeu? Que a língua estranha é melhor do que xalamaias, não é? É melhor, parece que está falando alguma coisa assim. Esse sincretismo, ele pode ser um sincretismo religioso, mas ele também pode ser um sincretismo cultural, misturando, por exemplo, a cultura estadunidense com a cultura brasileira. Aí tudo que é de lá é melhor do que a gente, como se a cultura estadunidense fosse santificada e a brasileira não. Eu estava na Finlândia, fui entrevistado numa rádio cristã, e o pessoal lá querendo saber da igreja cristã, porque chegaram lá falando que a igreja estava crescendo muito e crescendo muito aqui no Brasil. E eles falaram, puxa, é interessante. E a pessoa falou assim comigo, e o que vocês cantam lá nos seus cultos? Vocês cantam músicas brasileiras com ritmo de samba? Aí eu falei, não. E o que vocês cantam lá? Eu falei, música norte-americana ou australiana traduzida. E o cara olha assim para mim, tipo, de assunto. Perguntou outra coisa. Não teve graça. Embora uma coisinha, ontem à noite cantamos um samba, não foi? Nós estávamos numa igreja presbiteriana ministrando, e lá nós cantamos juntos. Só o poder de Deus. Foi legal, não foi? Cantamos no ritmo de samba, né? Foi gostoso, mas nós perdemos a nossa cultura já. Nós já perdemos. Mas a questão do sincretismo é um problema quando... Eu não vejo problema nós cantarmos hinos de estrangeiros. Os grandes hinos que nós cantamos são estrangeiros. Se você é de igreja tradicional, se você já cantou Castelo Forte, ele é alemão. Se você já cantou Firme nas Promessas de Jesus, ele é inglês ou escocês. Se você já cantou Mais Perto Quero Estar, Meu Deus, de Ti, ele é norte-americano. Então, nós cantamos canções de outros lugares. Nenhum problema com isso. Minha questão é quando nós fazemos sincretismo. Quando nós misturamos as coisas e enfraquecemos o evangelho. E eu quero mostrar isso para vocês de maneira muito prática agora aqui. É agora aqui que eu começo a trazer o lado prático. O lado prático são algumas lições que eu consigo enxergar aqui no texto. São 2 conselhos apenas que eu quero dar aqui a essa igreja local. Primeiro, mantenham sempre a simplicidade. Amém, queridos? Ouviu bem isso? Mantenha sempre a simplicidade. Não perca isso. Porque se você perder isso, você está descaracterizando a igreja. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é de fora é melhor. Mantenha a simplicidade. Jesus era simples. Andava no meio do povo. Por que a mulher com fluxo de sangue conseguiu tocar em Jesus? Porque ele era tocável. Queridos líderes da igreja, pastores presentes, mantenham a simplicidade, seja sempre gente do povo, tocável. É um absurdo o pastor hoje ficar andando com segurança e a gente não pode nem chegar perto do cara.
É um absurdo isso. Se comportando como se fossem grandes empresários. Nós não somos empresários. Paulo disse que nós somos a escória do mundo. Pastor, a palavra pastor, querido, pastor não é dono do rebanho. Pastor é o peão que cuida. Peão, a gente fala, né, é o boiadeiro, não é? É o que cuida do boi lá, da vaca, que é a gente chama de peão. Que cuida da ovelha é pastor. Pastor é peão. Irmão, nós é peão. O rebanho não é nosso. Paulo chama os líderes da igreja de Éfeso, ali em Atos 20, para uma reunião lá em Mileto, e ele fala: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho é de Deus, não é seu. Me lembro uma vez, quem me conta isso é o meu pastor, Jamê Nobre, irmão muito querido. Eu e a Magda temos um pastor sobre nós, né? O Jamê é o nosso pastor, fez o nosso casamento lá atrás e até hoje pastoreia a nossa vida. E a gente sempre busca conselhos com ele. E uma vez ele falando para a igreja, ele contou algo assim que, numa reunião de pastores, e ele contou algo assim, que um pastor, uma vez, ele estava muito azedo com a igreja. Sabe quando tem problema de igreja? Bom, todo pastor sabe que a igreja dá problema. É gente, não é? A gente dá problema, por que a igreja também não dá? A igreja dá um monte de problema e a gente tem que resolver. E o pastor estava azedo, e ele subiu no púlpito e, como se diz por aí, desceu o chicote, né? Desceu o cajado, como se usa outra expressão, né? E pregou, quase que babando, pregou. Foi para casa, ele não estava se sentindo bem. Ficou perturbado, não conseguia nem dormir. Se levantou para orar. Quando ele estava orando, ele sentiu que Deus falou assim com ele: nunca mais fale com o meu povo desse jeito. É interessante, nós temos que lembrar isso. Simples. Nós é peão. Nós estamos aqui para servir. Então, essa ideia, por exemplo, os apóstolos eram simples. Aqui há o contraste de Elimas, o fantástico, e Paulo e Barnabé, os apóstolos que estavam lá andando de um lugar para outro, acampando, andando a pé, suado. Paulo conta alguns detalhes que passaram, foram assaltados, Paulo conta isso lá, Filipenses, ele conta do que ele passou. Quando ele fala muitas vezes em jejuns, é porque não tinha o que comer, fome. Eu sei o que é passar necessidade. Então, Jesus era simples. Os apóstolos eram simples. A igreja era simples. A Bíblia havia o que na igreja? Comunhão, relacionamento. A igreja cheia do Espírito Santo é simples. Uma igreja que ouve o Espírito Santo, que é essa que nós estamos vendo aqui, disse o Espírito Santo, é uma igreja simples. Hoje em dia a gente tem área VIP na igreja, reservada para gente rica. Domingo passado um irmão me contou, falou: olha, minha filha insistiu comigo, porque ela está lá frequentando uma igreja, e eu fui lá e eu sentei, aí chegaram para mim e falaram: você tem que sair daqui, porque aqui é a área VIP. E aí ele lembrou que numa pregação minha lá na Carisma, eu falei: meu irmão, quando alguém se sentar no lugar e falar que ali é a área VIP, você fala: eu sou o VIP. Porque o Deus do universo enviou o filho dele aqui nesse mundo, morreu lá na cruz para me salvar. Eu sou uma very important person, VIP. É isso. Então, ele falou, mas não deu muito certo não. Tiraram o cara de lá. Onde já se viu isso? E o livro de Tiago, que fala que, irmãos, não é assim. Que se chegar uma pessoa abastada de dinheiro, você vem, olha, sai você que é pobre daqui, vai sentar aqui aos pés, senta no chão, que o cara que é rico vai sentar aqui. Falou, não é assim, está lá em Tiago. Se não tivesse na Bíblia, a gente falava: cada um pensa como quiser. Mas agora não tem liberdade de pensar como quiser. A Bíblia diz isso. Então, hoje em dia nós temos grandes conferências para empresários. Por que essa babação com o empresário? Temos que ter grandes conferências de graça para o desempregado. Não é? Para a gente ajudar esse pessoal, vamos aqui fazer uma rede entre nós, contatos, distribuir aqui currículos, porque essa é a nossa situação aqui. Então,
Gastamos fortunas com a igreja, com viagem para Israel, mas não fazemos obras sociais para ajudar os pobres. A igreja precisa priorizar o serviço aos pobres e aos necessitados. Isso faz parte do cerne do evangelho. Jesus disse: eu vim para evangelizar os pobres. Foi Jesus que disse isso, lendo o livro do profeta Isaías. O pastor conhece obra social nossa lá. É a menina dos olhos da nossa comunidade. Nós assim, investimos ali. Aquele lugar é importante para a igreja. Tocar aquelas pessoas, conhecer a vida daquelas pessoas, a raiz daquelas pessoas. Minha esposa, junto com a assistente social, vai lá nas favelas conhecer as histórias de cada um deles. São cada histórias que fogem do nosso pensamento de como aquilo chegou. Vamos cuidar dessas crianças, vamos dar um destino diferente para elas. A igreja precisa fazer algo. Para que era dado dízimo no Antigo Testamento? Para sustento dos levitas. Sim, levita não é músico, tá? Levita eram os que levavam a palavra de Deus a todos os lugares, os que desmontavam e montavam ali tabernáculo ou serviam no templo. Era esse. Levitas, e para órfãos, viúvas e refugiados, os estrangeiros. Então, a igreja tem que sustentar dessa forma. É assim que a igreja se torna simples. Paulo fala de uma preocupação dele, por exemplo, com a igreja de Corinto, 2 Coríntios 11, versículo 3. Vamos ler. Diz assim: mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Nota, existe uma astúcia sorrateira, devagarzinho, que a serpente vem e engana. Diz assim: assim também sejam corrompidas vossas mentes, o seu entendimento, sua maneira de pensar, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, a serpente vem para sofisticar, enquanto o evangelho ele é mais simples. A serpente vem sorrateiramente inventando coisas que não estão na Bíblia. Coisas que são trazidas do marketing de rede, que são trazidas das estruturas empresariais. Mas e a simplicidade? E Paulo está dizendo: eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Nota que esse desvio ele é aos poucos, ele não vem da noite para o dia. É astuto como a serpente. Eu vejo hoje como a igreja às vezes pega a doutrina do mundo e traz para dentro da igreja. Eu me lembro uma pessoa uma vez falando assim: esse negócio de pegar e ajudar os pobres, não tem que ficar dando nada. Melhor do que dar um peixe é ensinar a pescar. E todo mundo, isso não está na Bíblia, meu irmão. O que está na Bíblia é que quem dá ao pobre é o Senhor empresta. Não está na Bíblia isso. Mas o que eu falei, eu não sou contra isso. Minha questão é o seguinte: eu pego essa pessoa e falei: legal, é isso mesmo. Melhor do que dar um peixe é ensinar a pescar. Então, vai ensinar a pescar. Sai aí do seu sofá confortável, vai lá para o sertão fazer isso. Aí eu vou confiar no que você está falando. Se não é blá, blá, blá de internet. Militantes de sofá. Fica lá, só militando. A igreja precisa se envolver com as causas sociais. A igreja precisa se envolver com o pobre e com o necessitado. Porque a igreja, ela foi feita para fazer este papel. Jesus falou: eu vim para evangelizar os pobres. O que nós precisamos fazer? Aliás, e aqui eu não estou falando só como igreja instituição, igreja indivíduo. Quanto do seu salário você já ajudou pessoas nesse mês? A gente às vezes gasta mais do que recebe. A gente tem que aprender a viver com menos. Para início de conversa, se você é cristão, você já vive com 90%, porque 10% pertence ao Senhor, não é seu. E depois eu ainda acho que você tem que passar para 80%, porque você tem que poupar pelo menos 10%, porque é uma questão de você saber economizar pouco a pouco, como ensina no livro de Provérbios, para você garantir o seu futuro. É importante você garantir a sua aposentadoria, a não ser que você confie no INSS. Mas eu prefiro eu mesmo guardar. Então você tem que guardar. E depois você tem que guardar um pouco mais também, reservar um pouco mais, para quê? Porque a Bíblia não fala só de dízimo, fala de ofertas, fala de esmolas. Qual a última esmola que você deu?
E as pessoas que estão nos semáforos, as pessoas, você acha que eles querem estar lá? Tem gente que fala, onde já se viu aquela mãe com aquela criança, está usando a criança, blá, blá, blá. Você acha que aquela mulher queria estar lá, naquele sol escaldante, ou debaixo de chuva, queria estar lá naquele lugar? Ela não preferia estar na casa dela, brincando com o filho dela? Se ela está lá é porque não tem o que viver, meu querido. Vai lá e ajuda. Deixa de ser mão de vaca. Gasta dinheiro com tanta coisa. Precisamos ter em mente que nós existimos para ser sal da terra, não sal do saleiro. Igreja hoje tem muito microfone, show, festa, isso e aquilo. Igreja precisa estar nas ruas, nas cidades, ajudando. Igreja espalhada, igreja que toca pessoas. Isso, igreja. Não sou contra cultos, não sou contra reuniões, nós fazemos reuniões. Mas é importante nós treinarmos o nosso povo para sair e aí sim, sal da terra, não sal do saleiro. Luz do mundo, não luz do paraíso. É isso que nós precisamos ser. Então, Hebreus 13, por exemplo, fala, é interessante, lá em Hebreus fala, oferecemos, pois, a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábio que confessa o seu nome. Mais adiante diz assim, no versículo 15 e 16, ele fala, não esquecendo de fazer o bem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. É interessante isso. Fazer o bem é o mesmo que sacrifícios de louvor. É a mesma coisa. Então eu desafio todos vocês que hoje cantaram aqui, todos vocês que tocaram aqui, todos vocês que levantaram as mãos aqui para Deus. Eu desafio você, a mesma mão que levantou para Deus, que a mão se estenda aí para a gente necessitada também. A mesma voz que cantou para Deus, seja a voz que vem consolar gente que está oprimido, dar uma palavra de força para aquelas pessoas que são necessitadas. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, não é só gente de fora, gente de dentro também, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para quê? Para arrastar discípulos atrás deles. O mesmo que Elimas Bar Jesus queria fazer, atrair o cara para si, controlar lá o Sérgio Paulo, ter os seus, ele queria, ficou cego. Dois momentos de sincretismo são combatidos nas Escrituras Sagradas. Um é esse com Elimas Bar Jesus, o sábio encantador, de Atos 13. O outro é Simão, o magnífico, lá de Atos 8. Eu vou citar para vocês, não vou ler o texto para não me prolongar aqui, mas uma situação muito semelhante a essa que Paulo passa aqui, Pedro passa com esse Simão, lá em Atos 8. Simão o mágico ou magnífico, você vê? O outro é Elimas, o fantástico. Esse é Simão o magnífico, né? Você vê os nomes como são, né? Após ele ver que pela imposição de Pedro e João sobre as pessoas era dado ao povo o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro para que ele também tivesse esse mesmo poder. Simão ficou impressionado pelo fato de que ele era um mágico, daquele status, sabe, de Mr. M, né? Aquele, né? Mágico. E ele era um grande mestre da ilusão. E agora ele via que algo sincero e realmente verdadeiro estava acontecendo. Não era mágica, era algo verdadeiro. Agora, a alma dele estava imbuída no seguinte: a realização dele estava em ver o povo delirar. Era isso. O povo, uau, e aplausos e gritos. Era isso que Simão era viciado. E ele tinha consciência de que tudo que ele fazia era falso, mas quando ele viu o poder do Espírito Santo, um novo mover, né, uma nova chance de renovar o repertório dele, algo que não era espetáculo de um indivíduo apenas, mas muito mais além disso, era um poder que se fazia se sentir nas outras pessoas, o que certamente daria a ele, Simão, mais poder ainda. E aliás, parece que alguns seguidores de Simão já estão na Igreja do Brasil nesse tempo também, porque tem em suas mãos o poder de fazer o povo delirar com algo genuíno, que é o dom do Espírito Santo.
E às vezes as pessoas confundem cultos delirantes com presença de Deus. Eu digo isso porque a presença de Deus, ela traz paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É isso que produz a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida produz gente com compaixão, com misericórdia, com bondade, com mansidão. Isso são pessoas cheias do Espírito Santo. Não confunda delírio com o Espírito Santo. Então, Pedro também enxergou que a alma de Simão estava cheia de amargura, uma maldade na alma, ou seja, um homem que não tinha remorso em manipular pessoas, e ele se escondia através do seu complexo de superioridade. É interessante que gente assim pode até ser batizado, falar em línguas, ama o sobrenatural, mas são viciados na manipulação e na ilusão. Tem aquela síndrome do grande poder, é um outro nome que é usado para Simão, né? Ele era chamado de o grande poder. Eles vão lutar o tempo todo para ser pessoas e líderes famosos. Infelizmente alguns vão conseguir, e já conseguiram, e estão por aí na mídia. Anos mais tarde, Pedro, já velho, ele nos adverte com a grande experiência da vida cristã, que no meio da igreja se levantaria alguns Simãos, né? Lá de acordo com Atos 8, travestidos de líderes espirituais, que em seus corações já haviam abandonado o evangelho simples de Jesus. Que Deus nos livre desses Simãos entre nós, que andam pelo caminho de Balaão, como diz lá Pedro. Atos 13, versículo 1, terminando onde eu comecei, o texto diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, não é o mesmo Simão lá, é outro, tá? Só um nome parecido, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Você vê aqui uma liderança plural, um presbitério composto de profetas e mestres. Assim, um poderia assim corrigir o outro, e isso trazer equilíbrio na vida daquela igreja. Eles eram profetas e mestres, mas eram homens simples, homens do povo, tanto que eles eram chamados até mesmo pelos seus apelidos. Eles eram homens simples, pastores que têm cheiro de ovelha. E essa cultura foi instituída ali por quem? Por Barnabé, que ele era um homem simples. Inclusive, você nota, Barnabé não era o nome dele, era o apelido dele. O nome dele era José. Os apóstolos colocaram o apelido de Barnabé. Melhor tradução para Barnabé, que eu diria, mais que filho da consolação, seria gente boa. Barnabé era o gente boa. O segundo, Simeão, o Níger, Simão Negão. Era isso. Então, Barnabé, Simão Negão, Lúcio Cirineu. É a mesma coisa que a gente falar assim, o Lúcio nordestino, o Lúcio capixaba, né? Era isso. E aí você tem Manaém, aquele que foi o colasso de Herodes de Tarca, teve a mesma mãe de leite que o Herodes, o grande Herodes, o tetrarca, o rei daquela região, né? O Manaém, o Almofadinha, no meu tempo chamava Mauricinho, né? Esse era o Manaém. E Saulo, ele era tão chato ainda que ninguém tinha posto apelido nele, né? Mas esse era o Saulo. Mas todos eram simples, gente do povo, gente que tem cheiro de ovelha. Por isso eu dei esse conselho: mantenham sempre a simplicidade. Amém. Mais uma e terminando. Se apeguem às escrituras. Segundo, se apeguem às escrituras, ao jejum, à oração e à adoração. Se vocês se lembrarem lá em Atos dos Apóstolos, diz, primeiro relatório sobre a vida da igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino dos apóstolos, escrituras, né? No partir do pão, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Então você vai vendo uma igreja que convivia dessa maneira. Mais adiante fala, louvando a Deus, versículo 47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. No versículo 2 e 3, que nós já lemos, eu estou terminando onde eu comecei, versículo 2 e 3 de Atos diz, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Você tem aqui palavra de Deus, ação do Espírito Santo, jejum e adoração.
Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, obra missionária, uma igreja que se envolve com missões. E assim, depois de jejuar e orar, ou seja, fazia a prática da vida da igreja isso, impuseram as mãos e os enviaram. Irmão, seja igreja, todos os dias leia as Escrituras. Não são só os pastores que têm que ler a Bíblia, você também. Leia a Bíblia diariamente, você precisa disso. Não basta o culto de domingo para te alimentar a semana inteira. É a mesma coisa que eu te oferecesse aqui uma baita feijoada hoje, você come pra caramba, mas não come mais nada a semana inteira, você não resistiria. Você tem que comer todos os dias. Da mesma forma, seu espírito precisa ser alimentado todos os dias com a palavra de Deus. Estude as Escrituras. Como igreja, vocês vão se fortalecer para não cair em invencionices. Nessas invencionices que são verdadeiros sincretismos. A grande pergunta é: Jesus fez isso? Os apóstolos fizeram isso? Se não, isso aqui é supérfluo. Vão se manter naquilo que é essencial. O jejum é mais do que passar fome. O jejum é separar um tempo para Deus. Então separe tempo de devoção para Deus. Separe tempo de quarto fechado. Separe tempo de você e o Senhor ali, comunhão com Deus. Oração e adoração, ela é comunitária, como nós fizemos aqui hoje, mas ela também é individual. O seu momento de canto para Deus, seu momento de oração diante do Senhor. Sem comunhão com Deus, o louvor vira show, a pregação vira palestra coach, a conferência é só para ganhar dinheiro, o púlpito vira palanque, a igreja vira sincretismo. E Elimas Bar Jesus, ou discípulos de Simeão o Mágico, acabam se tornando grandes líderes proeminentes na internet. Então, o verdadeiro evangelho é o fim da enganação. Pregue o evangelho, pastores, líderes, pregue o evangelho, preguem a palavra de Deus. O evangelho traz luz, e quando traz luz, ele mostra, as trevas se dissipam e o erro aparece, mas ao mesmo tempo ilumina o nosso caminho e não nos deixa tropeçar na vida. A igreja deve refletir essa graça, essa verdade da palavra de Deus. O evangelho, o verdadeiro evangelho é o fim da enganação. Então não abandone a simplicidade do evangelho nem a simplicidade da vida da igreja. Assim como Barnabé, sejam gente boa. Amém. Ao ponto das outras pessoas, como diz nesse texto que nós lemos hoje aqui, apelidarem vocês de cristãos. Alguém olhar para você e falar: ali está um cristão, ali está uma cristã. É assim que tem que ser. Pode ficar em pé comigo um minutinho para eu orar com vocês? Querido Pai Celestial, o Senhor que sempre nos ouve, quero pedir agora pelo teu povo, teu rebanho, a tua igreja reunida neste local. Que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã que aqui está, meus irmãos também que pela internet nos acompanham. Toque cada um deles, meu Pai, trazendo para eles essa responsabilidade de sermos cristãos verdadeiros, honestos, justos, corretos, santos, que preguem o evangelho no dia a dia, com amor, com misericórdia, com bondade. Seja assim a tua igreja, que possamos nunca perder a simplicidade de um povo que te ama e te adora, e a simplicidade de um povo que sabe reconhecer a necessidade dos outros também. Uma igreja que tenha comunhão genuína. Abençoa o teu povo, ó Deus. Livra-nos dessas esquisitices e desvios que existem tanto por aí hoje no nosso meio cristão. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Não nos deixe perverter a nossa mente e se afastar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Que sejamos fiéis ao Senhor. Eu te peço pelo teu povo, Senhor, fortaleça-os. Lembre-os ao longo dessa semana de estudar as Escrituras, de andar na tua palavra,
de ouvir mais da tua palavra, de falar de Jesus. Lembre-os durante a semana de serem misericordiosos, bondosos, que preguem o evangelho até sem palavra alguma, somente com as suas atitudes. Que o teu povo desta comunidade seja reconhecido em toda esta redondeza como cristãos, gente que segue a Jesus, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Põe tua mão sobre a tua igreja e os abençoe. Abençoe seus pastores, líderes, abençoe suas famílias, abençoe esta casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.